Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta segunda-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, notícia também relacionada à política brasileira. E neste segundo bloco você já está mais do que acostumado com mais um episódio do Na Resenha Cast. Todos os dias um episódio diferente com uma pessoa diferente. E hoje tenho a honra de receber mais uma vez, porém, pela primeira vez no Resenha Cast aqui na Superi TV, a advogada e especialista em previdência, doutora Poliana Leal. Ela que está aqui para poder falar sobre a importância da revisão da vida toda. Doutora Poliana, seja muito bem-vinda. É um prazer inenarrável ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença. Eu utilizei o termo diferente e essa daqui é diferente mesmo. Afinal de contas, ela é especialista no que faz. Doutora, a revisão da vida toda é algo que está na boca do povo, principalmente das pessoas mais velhas. Você para na rua, conversa com alguém que tem mais idade e já está sendo muito falado sobre essa questão. Você, como uma profissional especialista em previdência, primeiro eu queria saber de você o que consiste a revisão da vida toda. É verdade, Gustavo. A revisão da vida toda é a revisão do momento, né? A revisão que está trazendo aí um burburinho e bastante inquietação das pessoas, né? É importante frisar sobre a revisão da vida toda que é uma revisão de exceção. Não é uma revisão para todo mundo, sim, né? A revisão vai se destinar a pessoas que estão aposentadas ou em gozo de benefícios e que têm aí um prazo específico para poder se enquadrar, né, no prazo decadencial que nós chamamos, né? A revisão, ela vem trazer a inclusão de períodos anteriores a 94, que no cômputo daquele benefício que a pessoa teve concedido pelo INSS não foram considerados e que vão trazer ali um impacto, né, financeiro bem significativo. E sobre a importância da revisão da vida toda, porque é interessante falar sobre esse assunto, principalmente como especialista, porque hoje em dia, né, acho que por conta do advento da pandemia, vocês, advogados previdenciaristas, e principalmente você como uma especialista nessa área, ficaram mais em voga perante a sociedade. E aí, esses direitos, esses métodos, esses fatores também ganharam uma relevância muito grande. Sobre a revisão da vida toda, qual que é a importância dessa revisão? Essa revisão, ela vem trazer uma correção, né, de uma injustiça cometida, sim, pela legislação. Nós tivemos a emenda 20 em 98. Bem lembrado. E com a emenda, veio uma nova legislação previdenciária, né? No outro episódio, nós falamos aqui sobre os marcos teóricos aí da legislação, sim, previdenciária. E a cada marco, né, cada data estabelecida para uma nova legislação, a gente tem regras de transição. Sim. E na emenda 20 não foi diferente, né? Nós tivemos uma nova legislação que veio substituir a anterior e ali nós temos um marco teórico. E essa regra de transição, ela trouxe uma medida, né, mais pesada para aquelas pessoas que já estavam no regime. Essas pessoas tiveram alguns períodos desconsiderados. Os períodos anteriores a 94, né, onde as pessoas tiveram salários significativos, eles foram descartados. A importância dessa revisão é o quê? Trazer esses salários, né, para o cômputo desse período base de cálculo. E aí aumentar, quem sabe, né, os benefícios previdenciários. Nós temos algumas espécies de segurados, né, alguns trabalhadores que eles tiveram uma vida laborativa na contramão do que se espera. Sim. O que se espera é o quê? O segurado, ele começa a trabalhar, né, o trabalhador começa a trabalhar e aí ele vai galgando melhores cargos e melhores salários. Claro. Mas nós temos na história trabalhadores que estavam ali na iniciativa, no trabalho público, ou em bancos, ou em grandes empresas, sim, e que saíram dessa categoria de trabalhador e ingressaram ali num contribuinte individual. E é natural nessa transição a pessoa pagar menos. Sim. Porque quando eu estou trabalhando, eu estou pagando ali o meu imposto, né? E para o contribuinte individual, a responsabilidade de pagar o INSS é dele, claro, e quando ele é empregado é do empregador, então, naturalmente, eu pago menos. Sim. Eu vou pagar sobre o prolabore, eu vou colocar um prolabore um pouco menor, então, automaticamente, eu vou pagar menos. A importância é o quê? Esses salários anteriores, onde eu contribuir mais, eles vão ser incorporados, né? No cálculo da aposentadoria, o INSS considera todo o tempo. Sim. Todo o tempo trabalhado, mas ele não considera os salários anteriores a 94. Isso muito em função da moeda, né? Sim. O plano real, claro, veio e no discurso do governo era mais fácil atualizar esses benefícios dessa forma. E sobre o tempo, e falar sobre tempo e aposentadoria é o vilão de muita gente em relação a essa questão da espera que as pessoas têm para se aposentarem, e entrando nessa seara da revisão da vida toda, demora muito, depende do profissional. O que você pode falar sobre isso?
A revisão da vida toda, ela teve sobrestada, né? É uma tese, os advogados ingressaram na justiça buscando essa correção dessa injustiça, né? Eles foram levar essa tese ao judiciário. Não existe a revisão da vida toda no âmbito administrativo. O INSS não existe essa opção. O que existe lá é um link para cadastro, né? Em que pese agora ele tenha pedido aí medidas, né? Tenha pedido sobrestamento do feito, né? Que foi julgado para poder trazer medidas para a implantação da revisão no âmbito administrativo. Não existe essa revisão no âmbito administrativo. Ela é uma revisão judicial. E aí, o que acontece? A gente fica à mercê, né, do que vai vir. Demorou até agora, as pessoas não tiveram ainda decisões, porque ficou sobrestado. O julgamento foi em dezembro, né? Mas algumas decisões começaram a sair. Ao longo desse tempo, alguns juízes corajosos também soltaram algumas decisões que ficaram sobrestadas. Mas agora, a retomada desses julgamentos. Eu creio que agora começa a ter decisões mais rápidas, porque é uma matéria de direito, né? Então, o processamento vai ser um pouco mais rápido. Mas o que não nos impede de ter um pouco de cautela, Gustavo, porque em que pese seja uma revisão de exceção, não é para todo mundo, ela precisa ser bem trabalhada, porque a gente tem ali um período de 99 a 2019, né? Sim. Um período que ela pode ser pedida quem se aposentou de 99 a 2019, mas a gente tem que lembrar também que nesse período todo a gente tem o prazo decadencial. Claro. Muitas pessoas estão aí excluídas de pedir porque já passou o prazo de pedir. Já alcançou a decadência já chegou nessas pessoas, né? Então, assim, o quanto antes pedir a revisão, né? Quanto antes buscar informação sobre a revisão, melhores resultados pode ter. Documentos necessários. E aí que mora o perigo para muita gente, porque sempre esquece de levar para o advogado ou perde algum documento que é de fundamental importância para justamente essa questão da revisão. Dentro da revisão da vida toda, quais são os documentos primordiais para que tenha sucesso nesse pedido? Então, além dos documentos básicos, né, documento de identificação e tudo mais, é importante ter a carta de concessão do benefício, que é onde vai estar ali discriminado como foi feito o cálculo, né, como o INSS fez o cálculo e qual a regra foi aplicada, porque para saber se você tem direito à revisão da vida toda, você tem que estar enquadrado naquela legislação, né? Se você foi aposentado naquela legislação, você precisa da sua ficha financeira, da sua CTPS, das suas fichas, né, de guias de contribuição, tudo que reflete os seus salários à época, né? Toda a documentação que vai refletir ali sua vida laboral e fazer prova dos seus salários, você tem que trazer para verificação do advogado. Muitas vezes o cliente tem aquela preguicinha de buscar a documentação. Acontece. Sim. Acontece. Tem a preguicinha de buscar a documentação e aí fica prejudicado. Por quê? Se você não comprovar os salários, você não vai ter melhoria. O salário vai ficar ali, aqueles períodos em que não tem comprovação de salário, que são muito antigos. Sim. O INSS não tem acesso a isso, né? Muitas vezes porque o CNIS é muito antigo, o vínculo é muito antigo para o CNIS, não atualizou. Você vai ficar ali considerando o salário mínimo. Se você considera um salário mínimo, você não tem impacto na renda. Claro. Outra coisa que é importantíssima falar é que não há como fazer revisão da vida toda sem fazer o cálculo antes. É imprudente ir para a justiça sem consultar um profissional que faça os cálculos. Não é porque você se enquadrou nos requisitos, né? Está dentro do prazo decadencial, você se aposentou entre 99 e 2019, né? Na égide da Lei 9876 de 99, que você vai direto para lá. Você tem que saber se você teve salários antes de 94, se o cálculo é favorável, porque também pode ser que não seja. Claro. Né? Se você já não tem salários antes de 94, nem é para você. Então, assim, existem alguns requisitos prévios que têm que ser analisados e, principalmente, fazer primeiro o cálculo. Porque você pode ir para a justiça, propor uma ação, levar uma condenação aí, né, de sucumbência. Então, tem custas também. Sim. Então, é muito importante planejar com a documentação correta e calcular. Além da revisão da vida toda, doutora, neste ano de 2023, já estamos aí entrando, na verdade já entramos no terceiro mês deste ano, o tempo passa muito rápido. Em relação aos principais tópicos, os principais assuntos mais comentados dentro dessa área previdenciária, além da revisão da vida toda, dá para poder elencar, você que tem acesso diariamente com assuntos ligados à questão da previdência, dá para poder elencar algum outro assunto que também está na boca do povo e que as pessoas têm mais dúvida? Engraçado, né? As aposentadorias, as regras, né, de aposentadoria, elas são absolutas, né? É o que mais se busca. Sim.
Mas eu acho que a revisão da vida toda tem sido, sim, o number one. É onde todo mundo está buscando saber, né? É onde todo mundo está se interessando, buscar informações, porque, de fato, tem muito impacto na vida da pessoa, né? Você pode sair de um salário mínimo para um teto, né? Muito facilmente. Então, acho que as aposentadorias programáveis, né? Que é as regras, as mudanças que tivemos, que nós já falamos no outro episódio, e também a revisão da vida toda. Doutora Poliana Leal, muito obrigado mais uma vez. Como você veio na primeira vez aqui na TV num formato mais informativo e agora estamos num formato um pouco mais informal, por se tratar de um podcast e ter a sua presença, nós sabemos que esse episódio faz parte do livro da sua vida. E como todo livro que todos nós conhecemos, já lemos, enfim, sabemos que existem vários capítulos, várias páginas, com episódios positivos, episódios negativos. E dentro desse livro da sua vida, gostaria de te fazer 2 perguntas para a gente poder encerrar nosso bate-papo, que daqui a 10, 20, 15, 30 anos, 50, a pessoa vai ver e vai saber um pouco mais sobre você. Em relação ao período mais difícil da sua vida, o que foi, claro, se você se sentir à vontade para poder falar, e o que a doutora Poliana Leal conseguiu superar, o que ela teve de superação para enfrentar esse desafio e que possa ser passado para quem está nos acompanhando como uma espécie de superação. Gustavo, essa pergunta é um tanto quanto difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Sim. E eu não considero que eu tive nenhum super episódio assim de dificuldade na minha vida. Eu acho que todos nós temos dificuldades. Eu sou uma privilegiada, eu posso dizer, porque nunca passei nada assim grave que me fizesse alavancar no sentido de sair de uma situação muito grave. Claro que nós temos, né, intempéries na vida, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva, então em qualquer situação que eu me encontro, eu busco sair dela assim com força. Sim. Eu não me entrego, não desanimo fácil, então dificilmente eu conseguiria pontuar um episódio de extrema dificuldade na minha vida. Olha como é interessante você conversar com pessoas e fazer as perguntas, principalmente nesse tópico, porque você mesmo falou, não considera nenhum episódio muito catastrófico dentro da sua vida em relação à questão de dificuldade. Mas mesmo você, graças a Deus, não tendo um episódio muito triste, muito desafiador, você conseguiu passar uma imagem de superação, uma ideia de superação que é não se abalar e ser muito positiva, como é o seu caso. Talvez podemos deixar essa mensagem, né, como algo positivo para quem está nos acompanhando. Nunca deixar se abater e sempre ser muito positivo para justamente passar pelos desafios da vida. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais isso. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar aqui de novo. Tamo junto, doutora Poliana Leal. O Super Notícias de hoje e o Na Resenha Cast desta segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que você tem um compromisso marcado comigo amanhã a partir de 12:00 com muita informação, muita notícia e, claro, mais um episódio aqui do Resenha Cast. Ficou curioso para poder saber qual que é o próximo convidado ou convidada do Resenha Cast de terça-feira? Fique atento, a partir de 12:00 você saberá quem é. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até amanhã.